Olá, crianças! A nossa aula de hoje, a gente vai estar trabalhando números ordinais. Só para lembrar que a gente já viu essa aula falando de ordem, né? De organização, né? Se você lembra, a gente falou que os números também representam ordem. Então, os números ordinais vai nos dar essa noção do que é ordem, dessa organização. Né? Então, olha só, a gente tem aqui, né, figuras diferentes, imagens diferentes, mas elas seguem um padrão, cada um ocupa um lugar diferente. Se eu perguntar para você o seguinte, a figura da bola está em que ordem? Né? Ela está em último lugar. E se eu contar, como é que eu vou representar essa bola? Eu vou começar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho a bola está no 6. Mas no 6, professora? Mas 6 não é quantidade? Eu não contei? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, é verdade. A gente está falando de números ordinais. Então, ela está ocupando uma posição, não uma quantidade. Ela está representando a ordem, não a quantidade. Mas como é que eu sei, professora, que está representando ordem? Ah, olha só. A gente vai falar que para você falar em números ordinais, existe um sinal que vai fazer você identificar os números ordinais, que é um tracinho e uma bolinha. Se eu colocar o tracinho aqui e a bolinha aqui, ele vai deixar de ser quantidade e representar números ordinais. Então, a bola está na sexta posição. Ah! Outra coisa, os números ordinais também recebem nome diferente, sabia? Então, olha só, a gente fala número 6, só que em números ordinais ele vai mudar esse nome, ele vai ficar chique, ele vai ficar importante. Por quê? Porque ele está ocupando uma posição. Então, ele vai deixar de ser 6 e passar a ser sexto. Mudou o nome, outro segredo dos números ordinais. Então, na matemática, o mesmo número pode mudar de nome, porque aqui ele não representa quantidade, aqui ele representa a ordem. Quando ele representa a ordem, ele também muda de nome, ele deixa de ser o número 6 e passa a ser sexto. Se eu perguntar para vocês, onde está o quadrado? Vamos lá? 1, 2, 3. Ah, então ele está no 3. É no 3? Não, ele está com números ordinais, ele também vai receber um outro nome. Ele está no terceiro lugar, né? Então, o número 3 está ocupando a ordem do terceiro lugar, ele também mudou de nome. Então, e quem está no primeiro lugar agora? Quem está no primeiro lugar é a florzinha. Quem está no segundo lugar? Quem está ocupando o segundo lugar é o triângulo. Quem está no quarto lugar? O cubo. E a folhinha está ocupando qual, gente? Ah, o quinto lugar. Então, se você vê aqui os números ordinais, você tem sempre que lembrar que para ser ordinal, você tem que colocar um tracinho embaixo e uma bolinha, e eles também vão mudar de nome, porque aqui o número 1 vai chamar primeiro, o número 2 vai chamar segundo, o número 3 vai chamar terceiro, o número 4 vai chamar quarto. Cuidado, hein? Não é o quarto de dormir, não. É o quarto aqui, é o número ordinal. Tem o mesmo número do seu quarto.
Aqui, o número 5 representa o quinto lugar e aqui a bola, que é o número 6, chama-se sexto lugar. Então, os números ordinais, eles representam ordem. Você sempre vai lembrar que tem que colocar para ser ordinal, ele tem um tracinho e uma bolinha e os nomes deles também irão mudar. Tudo certo, crianças? Espero que tenha entendido.